do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua falando sobre macroeconomia e aí na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o modelo ISLM. Então na aula passada a gente viu as configurações gerais do modelo, lembrando que o modelo ISLM é o modelo vinculado ao equilíbrio macroeconômico de um país. E aí na aula de hoje a gente vai começar a aprofundar. Então, para falar de modelo ISLM, o que é que eu preciso saber? Vamos só recordar. Falar de modelo, tá aqui, ISLM, que é o que está aqui na lousa, é pensar que é possível fazer um equilíbrio simultâneo de basicamente dois mercados dentro da economia. Do mercado de bens e serviços de um lado e do outro do mercado de ativos financeiros. O mercado financeiro, o mercado monetário, a gente vai ver já por que isso. E aí, só para ajudar um pouco você, quando eu falar em equilíbrio no mercado de ativos financeiros, em equilíbrio no mercado de bens e serviços, eu vou lembrar de informação importante. Falar em equilíbrio no mercado de bens e serviços é falar que por trás dele existe também o equilíbrio no mercado de fatores. Esse equilíbrio no mercado de fatores é expresso através do mercado de trabalho. Vou me preocupar com o mercado de trabalho? Agora não. Porque quando nós formos analisar o modelo OA, oferta agregada e demanda agregada, aí sim nós vamos incorporar ao entendimento o mercado de fatores. Por hora, nós vamos entender que o modelo ISLM ele só analisa dois mercados fundamentais. Primeiro, o mercado de bens e serviços. Vou fazer um quadrinho aqui. Depois, o mercado de ativos financeiros. Então, esses dois mercados é que são considerados no modelo ISLM. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender a primeira parte desse modelo. Nós vamos entender como é que se comporta o equilíbrio no mercado de bens e serviços. Então, falar em modelo ISLM, a gente vai dividir. Quem é que reporta o equilíbrio no mercado de bens e serviços? Quem faz isso é a curva IS. Então, a curva IS mostra o equilíbrio no mercado de bens e serviços. É isso que a gente vai analisar na aula de hoje. E aí, vejam só recordando, o que é que significa a curva IS? A curva IS que mede o equilíbrio no mercado de bens e serviços. Essa curva IS ela mede a igualdade entre investimentos e poupanças. Então, o I vem de investments e o S de savings, de poupança. Então, quando se falar em equilíbrio no mercado de bens e serviços, isso significa dizer que os investimentos serão iguais ao nível de poupança. Por que é que eu posso afirmar que investimento é igual a poupança no equilíbrio do mercado de bens e serviços? Não é difícil de entender. Investimento é igual a poupança porque a gente tem que produção é igual a consumo mais investimento, ou seja, produção é igual a consumo, produção é igual a renda, consumo mais poupança. Através dessa definição, eu sei que investimento é igual a poupança. E aí eu tenho que o equilíbrio no mercado de bens e serviços, ele é dado quando investimento é igual a poupança para a economia mais simples que existe. Que economia mais simples que existe é essa? A economia fechada. A gente não vai considerar por agora uma economia aberta. A incorporação do resto do mundo no nosso modelo vai acontecer sim, mas quando nós amadurecermos o entendimento do que acontece na economia fechada. E aí, o que é importante agora? Qual é a adição que nós temos que compreender agora? Que antes, o nosso investimento era uma função exógena. Os investimentos não dependiam de nenhuma variável. Então, quando a gente falava investimento no modelo keynesiano simples, o investimento vinha de longe. E agora não. Agora o investimento passa a ser uma função da taxa de juros da economia, que nós vamos chamar de Izinho ou de R. Então,
Então, de I de interest rate, né? Ou I de interest ou R de rate. Normalmente a gente vai chamar de I a taxa de juros nominal e de R a taxa de juros real. Isso vai ficar mais claro um pouco mais na frente. Então, o que é que eu tenho? Quando se falar em investimentos, os investimentos agora passam a depender da taxa de juros. E de que forma os investimentos passam a depender da taxa de juros? Vamos ver aqui na lousa. O que é que eu tenho? Seguinte, vamos pensar que há um aumento na taxa de juros, um aumento em I. A partir de agora, aliás, a gente vai colocar cada vez mais siglas para poder facilitar a minha vida aqui e para que vocês fiquem acostumados, porque se vocês forem ler nos livros, vocês vão ver cada vez mais as definições em termos de letrinhas. Então, digamos que haja um aumento de investimento. Por hora, não me interessa saber de onde vem essa variação de... Digamos que haja um aumento da taxa de juros. Por hora, não me interessa saber por que a taxa de juros aumentou. O que me interessa saber é que ela aumentou. E aí pense, o agente que possui recursos financeiros, ele vai pensar, eu posso utilizar meu recurso financeiro de duas formas. Para fazer aplicação financeira, então eu vou pegar o meu dinheiro para fazer uma aplicação financeira, sei lá, no CDB, no RDB, no Tesouro Direto, ou eu posso pegar o meu dinheiro e fazer o que nós chamamos de investimento produtivo. Investimento produtivo é ampliar, como é que eu vou dizer, a planta de produção de uma empresa, ou abrir uma empresa. Então, quando eu falo em pegar o meu recurso e colocar dentro de empreendimento, eu penso, vou fazer o que com esse recurso? Posso fazer uma aplicação financeira ou posso fazer investimento produtivo? O que acontece? Quando a taxa de juros aumenta, que é o caso que nós estamos analisando aqui, o aumento da taxa de juros torna a aplicação financeira mais vantajosa. Então, por exemplo, com a taxa de juros mais alta, induz para que as pessoas não invistam na empresa, induz para que as pessoas invistam nos títulos públicos ou nas aplicações financeiras. E aí o que acontece? Se há um aumento da taxa de juros, isso levará a uma redução do que nós chamamos de investimentos produtivos. Essa redução dos investimentos produtivos faz com que haja uma redução da renda, já que os investimentos são componentes da demanda agregada. Então, essa é a noção. Então, quanto maior o investimento, quanto maior for a taxa de juros, menor será o nível de investimento, menor será a produção daquela economia. Porque só voltando aqui, deixa eu só botar inclusive de laranja, o investimento diminui, a renda diminui. E aí o investimento agora é uma variável endógena do modelo. O investimento não é mais uma variável exógena ao modelo. Agora o investimento ele responde à variação de uma variável. Ele responde a variações de uma outra variável econômica. E aí ele agora passa a ser interno ao modelo. E aí, de onde é que vem a noção de curva IS? A curva IS vai mostrar essa relação aqui entre taxa de juros de um lado e renda do outro no mercado de bens e serviços. E o que eu observo é que essa relação vai ser negativa por conta da relação negativa que existe entre a taxa de juros e o nível de investimentos. Então, quando se falar em mercado de bens e serviços, o que é que eu preciso compreender? Falar no mercado de bens e serviços significa dizer que eu quero medir, aliás, falar na curva IS, para ficar bem claro, significa que eu quero medir a relação entre renda e taxa de juros. É isso que eu quero fazer. Mas essa relação entre renda e taxa de juros no mercado de bens e serviços é uma relação inversa.
Inversa por quê? Inversa por conta dos investimentos. Então, definido aqui na lousa, sem muitos problemas. O que é que eu tenho aqui agora? E no caso da poupança, o que acontece? Quando se falar em poupança, eu vou dizer que lá no modelo keynesiano, quanto maior era a renda de uma economia, maior era o nível de poupança. A propensão marginal a poupar variava positivamente com a renda. Então, o volume de poupança variava positivamente com a renda. Então, quanto maior era a poupança, era a renda gerada, maior era o volume de poupança também gerado. E aí, dentro dessas duas relações, eu posso observar, vamos ver aqui na lousa, que quando se falar de investimentos, existirá uma relação com a taxa de juros, ou seja, se a taxa de juros aumenta, deixa eu só colocar inclusive isso aqui de preto, né, para ficar bem claro. Quando a taxa de juros aumenta, taxa de juros que eu vou chamar de R ou de I, tanto faz, haverá uma redução do investimento, sempre reforçando esse investimento que nós analisamos no mercado de bens e serviços é um investimento produtivo, não é investimento financeiro. Quando for investimento financeiro, eu vou avisar você, nessa questão, a gente vai analisar somente investimento financeiro, vai ter um momento. Mas se for falado apenas o termo investimento, já botem na cabeça de vocês, é investimento produtivo. E aí, quando aumenta a taxa de juros, é reduzido o investimento. Quando diminui a taxa de juros, os investimentos são elevados. Do lado da poupança, quando aumenta a renda, aumenta a poupança. Quando a renda é diminuída, se diminui a poupança também. Então, quando se falar em renda, quando se falar na composição de poupança, o aumento da renda leva a um aumento da poupança. Uma redução da renda leva a uma redução da poupança. Vamos ver aqui na lousa. Vai ficar bem claro. Então, essa aqui, a definição que está no quadro, não pode esquecer. E você vai me dizer, mas o que é mais importante na definição da IS? Uma variável mais importante na definição da IS é o investimento. Porque é através do investimento que eu consigo ligar as duas variáveis. Não é tão clara a ligação através da poupança, principalmente para fins de concurso. Então, quando eu falar em relação entre taxa de juros e renda, eu vou fazer isso utilizando como elo condutor os investimentos que estão aqui. Com base nisso, eu começo a pensar em como é que é apresentada essa curva ou essa relação entre taxa de juros e renda no mercado de bens e serviços. E aí, para fazer isso, a gente vai começar a analisar através de gráfico. Por que através de gráfico? Vou explicar, isso vai ficar mais claro mais lá na frente. Só reforçando, então, há uma relação inversa entre investimento, entre taxa de juros e renda no mercado de bens e serviços. E aí você fala, eu posso fazer essa análise de forma descritiva, como eu estou fazendo aqui? Pode. Mas mais variáveis vão entrar. E quanto mais variáveis existem no modelo, mais complicado fica o seu entendimento. Então, por isso, a importância da questão gráfica. E aí, uma vez que você entende bem o gráfico do modelo ISLM, você vai resolver tudo, dá para resolver tudo. Não só questões de prova, obviamente, principalmente, mas questões que envolvem o entendimento da macroeconomia de uma forma geral também. E aí, quais são os eixos que estão no modelo ISLM? 2 serão os eixos. Eu tenho aqui a renda vem no eixo das abscissas e a taxa de juros
vem no eixo das ordenadas. E aí, para pensar na curva IS, eu vou pensar o seguinte: quando aumenta a taxa de juros, eu já sei que haverá uma redução nos investimentos produtivos, já que haverá um aumento do investimento especulativo, do investimento financeiro. Isso vai levar a uma redução da renda. E aí eu observo que a inclinação da curva IS é uma inclinação decrescente, descendente, negativa. A curva IS mostra a relação negativa que existe entre investimentos e taxa de juros no mercado de bens e serviços. E essa relação negativa que existe entre investimentos e taxa de juros, essa relação é proveniente da relação negativa entre taxa de juros e investimentos. Então, só reforçando, quando se falar em curva IS, ela mostra a relação negativa, acho que eu falei uma besteira agora, entre taxa de juros e renda, não entre taxa de juros e investimentos. Então, o que é que está nos eixos? A taxa de juros e a renda. E existe uma relação negativa entre taxa de juros e renda. Essa relação ela é negativa porque existe uma relação inversa entre taxa de juros e investimentos. Com isso, eu vos apresento a nossa curva IS na economia fechada. E aí a curva IS é negativamente inclinada devido à relação inversa entre o investimento e a taxa de juros. Quanto menor o investimento, quanto menor a taxa de juros, maior o investimento, maior a renda. Então, a curva IS vamos reforçar aqui, é negativamente inclinada devido à relação inversa entre investimento e taxa de juros, que vai gerar uma relação inversa entre taxa de juros e renda. Relação inversa porque devido ao impacto dos investimentos. E aí o que você vai observar é que a poupança não tem assim uma importância muito expressiva quando a gente analisa a curva IS. O que é preciso saber é que a curva IS ela vem desse equilíbrio entre investimento e poupança. Mas na hora do vamos ver, na hora da interpretação mais fácil, o investimento toma frente da análise. Então, é isso que acontece. Obviamente, e aqui uma coisa importante, a gente vai analisar a curva IS e a curva LM da mesma forma que a gente analisou demanda e oferta lá na microeconomia. Eu tenho que saber quais são as variáveis que levam a movimentos ao longo da curva, quais são as variáveis que levam a movimentos da curva. Então, se eu fizer uma alteração na taxa de juros, haverá um movimento ao longo da curva, do ponto A para o ponto B. Então, esse movimento de A para B, ele acontece porque há uma alteração da taxa de juros. Mas e se outra variável for alterada? Por exemplo, na economia fechada, e se houver um aumento dos gastos do governo, um aumento dos investimentos que não foi impulsionado pela taxa de juros, ou um aumento do consumo. Isso vai levar a um aumento da renda independentemente da taxa de juros. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter deslocamentos da curva IS. Vamos ver aqui. Então, o que acontece quando há deslocamentos da curva IS? A curva IS vai ser deslocada quando houver uma alteração em variáveis exógenas ao modelo. Então, vejam. Quais são as variáveis endógenas do modelo? A taxa de juros e a renda. Alterações na taxa de juros levam a movimentos ao longo da renda, ao longo da IS. Por que leva a movimentos ao longo da IS? Porque nós estamos falando de alteração de uma variável endógena. Ah, mas e se houver uma alteração dos gastos do governo? Como é que eu interpreto isso? Para esse mesmo nível de taxa de juros, antes eu tinha Y1, agora eu tenho Y2. Isso vai gerar um movimento da curva IS, saindo de IS1, chegando a IS2.
E vamos ver o que está aqui no quadrinho. Após o aumento de G, se houver um aumento de G, ocorre um aumento de Y para a mesma taxa de juros. Assim, devemos deslocar a curva IS para a direita, no sentido de aumento de Y. Obviamente, pensando que a produção no mercado de bens e serviços é observada através de consumo, investimentos e gastos do governo. Se houver uma redução dos gastos do governo, isso vai influenciar numa redução da renda. E quando há essa redução da renda ou a redução da produção, ao invés da curva IS ir para a direita e para cima, ela vem para a esquerda e para baixo, para o que eu chamaria de IS3. Então, o que é essa curva IS3? É a redução, aliás, é o que acontece com o mercado de bens e serviços quando há alteração em uma variável exógena. Alterações na taxa de juros levam a movimentos ao longo da curva IS. Isso tem que ficar bem claro na sua mente. E sempre reforçando, curva IS que representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços. E aqui somente o reforço da redução. Após o aumento de T, ocorre a redução de C. Após o aumento nos T de tributos, se houver um aumento dos tributos, isso vai levar a uma redução de C. Lembra, lá na função consumo que a gente viu no modelo keynesiano, que o consumo pode depender da renda disponível. Então, a função consumo vai ser A mais B, YD, onde YD, ou a minha renda disponível, é a minha renda menos os impostos. Então, após o aumento dos tributos, o que é que vai acontecer? Isso leva a uma redução do consumo. E aí, como eu estou falando em economia fechada, C é igual, Y é igual a C mais I mais G, se houver uma redução do consumo, isso vai levar a uma redução da renda. E isso não foi motivado por uma variação em taxa de juros. E aí, nesse caso, após o aumento de T, ocorre a redução de C. E, em razão disso, a redução de Y para a mesma taxa de juros. Vejam que a movimentação do consumo não foi induzida por uma alteração nos juros. Assim, devemos deslocar a curva IS para a esquerda, no sentido de redução da quantidade que vai ser produzida. Então, no caso de haver uma alteração de variável exógena, o que é que vai acontecer? Eu vou deslocar a curva IS, seja para a direita, seja para a esquerda, fazendo um paralelo com a teoria dos preços. Eu vou movimentar a curva de demanda, a IS parece bem uma demanda, e ela vai representar daqui a pouco um pedaço da demanda agregada. Quando há uma alteração de preços, o que é que vai acontecer? Eu vou deslocar ao longo da curva de demanda. Quando há uma alteração nas outras variáveis que afetam a vida do consumidor, como renda, preço bem relacionado, gostos e expectativas, e aí eu levo um deslocamento da curva, porque essas variáveis são variáveis exógenas ao modelo. Aqui vale exatamente a mesma interpretação. E aí, o que é que eu tenho? O governo, a partir de agora, aliás, a gente vai falar muito em governo. O governo pode intervir na curva IS. Como é que o governo pode intervir na curva IS? Através de 3 grandes formas. Vamos só lembrar. A curva IS é Y é igual a C. C que vai ser uma função da renda, obviamente, e dos tributos, fazendo aqui bem grosso modo, mais os investimentos, mais os gastos do governo. Aliás, eu vou dizer mais ainda, que o meu consumo vai ser uma função da minha renda, dos meus tributos e das transferências que eu pago para o governo. Então, T de tributos ou taxes, que é o taxas em inglês,
e R são as transferências, que são os replacements. Os replacements são a devolução que o governo dá para a população mais pobre, a devolução de renda. E aí o que eu observo? Se o governo quiser mexer nesse nível de produção que está aqui, o que é que eu tenho? Ele pode mexer nesse nível de produção alterando os gastos, ou seja, se esses gastos variarem, isso vai variar a renda da economia. Ele pode fazer via variação de tributos ou via variação de transferências. Ou seja, o governo consegue alterar o nível de produção da economia, fazendo alteração nas variáveis governamentais que compõem o equilíbrio no mercado de bens e serviços. Então, o governo consegue fazer isso, o governo consegue fazer esses ajustes. E aí, a gente vai ver mais na frente, quando o governo faz alterações no mercado de bens e serviços com vistas a alterar o nível de produção. Então, quando o mercado se move no mercado, quando o governo se move no mercado de bens e serviços, querendo afetar a produção, isso aqui vai ser chamado de política fiscal. A gente vai falar com mais detalhes sobre a política fiscal no momento oportuno. Mas só para que eu entenda, o que seria essa política fiscal? A política fiscal nada mais é do que a intervenção do governo através das variáveis econômicas que ele controla no mercado de bens e serviços. Um ponto que eu queria trabalhar com vocês, que é de extrema importância, é o entendimento sobre a inclinação da curva IS. O que é que afeta a inclinação da curva IS? Dois fatores afetam fortemente a inclinação da curva IS. Que fatores são esses? Primeiro, a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Segundo, a propensão marginal a consumir. Então, esses dois fatores indicam quão inclinada será a curva IS ou quão elástica será a curva IS. E aí, o que eu posso observar está aqui no quadro. Eu, quando falo em sensibilidade do investimento à taxa de juros, essa sensibilidade nada mais é do que a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. E aí eu tenho duas situações. A primeira, em que o investimento é elástico à taxa de juros, é muito sensível à taxa de juros, e aí isso significa dizer que quanto mais sensível o investimento for à taxa de juros, mais elástica vai ser a curva, mais horizontal vai ser a curva, mais plana será a curva. Quanto mais inelástico for o investimento, mais vertical é a curva IS. Então, aqui no quadro A, o investimento é mais elástico à taxa de juros. Aqui no ponto B, o investimento é menos elástico à taxa de juros. E aí, primeiro, já sei de onde vem a relação negativa entre taxa de juros e renda. O que eu sei agora é que, o investimento, além de definir essa relação negativa, o investimento também define qual é o impacto da taxa de juros em cima da renda. Veja que aqui, para uma pequena variação da taxa de juros, houve uma forte variação da renda. Aqui, para a mesma variação da taxa de juros, houve uma variação bem menor da renda. E aí, quando o investimento é infinitamente elástico à taxa de juros, a curva IS será horizontal. Quando o investimento é inelástico à taxa de juros, a curva IS será vertical. E aí, para o caso da curva IS vertical, tem uma observação. A curva IS do modelo keynesiano simplificado, ela é uma curva IS vertical, porque o investimento não depende da taxa de juros. O investimento é uma variável exógena.
E aí, nesse caso, o investimento não depende, é totalmente inelástico à taxa de juros. Então, essa é a relação. Em relação à propensão marginal a consumir. Quando se falar em propensão marginal a consumir, eu vou dizer que essa relação também afeta a curva IS. Porque quanto maior for a propensão marginal a consumir, é a mesma coisa de dizer que maior será o multiplicador dos gastos keynesianos. Então, qualquer variação que exista da propensão marginal a consumir, quanto maior for a propensão marginal a consumir, qualquer impacto gera um efeito muito grande na renda. E aí, como é que eu posso resumir? Para falar em inclinação IS, eu tenho que falar da elasticidade com relação da elasticidade de investimento com relação à taxa de juros. Quanto menor for a elasticidade, mais vertical é a curva. Quanto maior for a elasticidade, mais horizontal será a curva. Em relação à propensão marginal a consumir e aos gastos e ao multiplicador de gastos. Quanto menor for a propensão marginal a consumir, mais vertical tem de ser a curva IS. Quanto menor for o multiplicador dos gastos, menor tem essa inclinação da IS. Do outro lado, quanto maior for a propensão marginal a consumir e o multiplicador dos gastos, mais horizontal é a curva. Obviamente, nesse caso aqui, normalmente, não sempre, mas normalmente prevalece o impacto da elasticidade de investimento em relação à taxa de juros. A gente ainda vai falar mais sobre o modelo IS-LM, mas eu acho que eu já estourei o tempo faz tem uns minutinhos. A gente vai dar uma paradinha por aqui e volta a conversar mais sobre isso, mas já já. A gente se encontra em breve. Até lá!